Fala galera, tudo bem com vocês? E aí, tá na hora de aprender a como fazer o preço, né, a precificação para serviços. Então, se você tem um comércio, né, a precificação não é feita da forma que está aqui. É bem similar, mas tem peculiaridades diferentes. Então, se você não sabe como fazer, vem comigo que eu vou te ensinar. Então, a fórmula, né, para chegar no preço de venda dos meus serviços, né, para prestadores de serviço é a seguinte: PV, que é preço de venda, é igual a CU, que é custo unitário, vezes o markup. Então, o markup aqui é um fator multiplicador. E o custo unitário, o que é isso? É o custo unitário do seu serviço. Só que dentro desse custo unitário, nós ainda temos, né, o custo variável e o custo fixo. Então, dentro aqui de custo variável, nós vamos ter, de custo unitário, desculpa, nós vamos ter o custo variável e o custo fixo. E como que funciona, né, no caso da prestação de serviço? Suponhamos que você seja um escritório de arquitetura. Então, qual que é o custo variável no caso de um escritório de arquitetura? Pode ser uma mão de obra terceirizada que eu cobro. Por exemplo, vou fazer, né, o projeto de uma casa, mas eu não faço a topografia, eu tenho que pagar um terceiro, né, para ir lá fazer a topografia, que é a medição daquele terreno para mim. Então, a topografia é um tipo de custo variável. Eu gasto uma impressão aqui especial, né, tenho que ir lá na gráfica, pedir para imprimir numa folha maior, né, do tamanho disso aqui. Então, é um tipo de custo variável. Então, aqui você tem, por exemplo, aqui a topografia. E eu ainda tenho o meu custo fixo unitário. Então, o custo variável unitário e o meu custo fixo. Mas só que o meu custo fixo, eu tenho lá o aluguel do meu escritório, a energia. O meu escritório de arquitetura tem mais dois lá, mais 3 funcionários, a secretária, mais 2 arquitetos que trabalham para mim. Então, esse custo me dá, vamos falar que ao final do mês aqui, isso me custa R$ 12.000. E aí, como que eu faço? A diferença, né, da prestação de serviço para o comércio está aqui. O custo fixo aqui vai depender do número de horas que a sua equipe gasta para determinar um projeto. Ou o número de horas, né, no caso de uma indústria, né, vamos lá, uma padaria, quantos pães eu consigo fazer por hora, quantos bolos eu consigo fazer por hora, por dia, quantas peças eu consigo fazer com essa máquina X. Então vai depender do que o custo fixo? Da nossa capacidade de produção, né? Do número de funcionários, do número de maquinário que nós temos para fazer aquela determinada tarefa. Então você vai medir lá, aqui não entra, trazendo, né? Voltando para o exemplo aqui do escritório de contabilidade. A secretária não entra nesse cálculo. Eu vou utilizar os 12.000, sim, porque ali tem o salário da menina lá que atende, talvez que é a recepcionista, e eu tenho mais 2 arquitetos que trabalham para mim. Então, na verdade, as horas produtivas são apenas dos arquitetos. Eu só consigo fazer mais projetos em cima dos arquitetos. Eu tenho o custo fixo da secretária que está lá, eu preciso dela para atender, para recepcionar os meus clientes, mas ela não entra como hora produtiva, mas sim as pessoas que fazem de fato a carga produtiva da empresa. No caso do escritório de arquitetura, vão ser os 2 arquitetos que eu tenho lá como funcionários, como colaboradores. Então, você fez lá a medição, eu avaliei, o meu custo fixo é de 12.000 e eu tenho 2 funcionários. E eu analisei aqui os 12.000 dividido para, em média, aí, 22 dias trabalhados por mês. Vamos fazer aí. Vamos lá, eu tenho 12 mil reais de custo fixo. Vou dividir para 22 dias, em média, tá? 12.000 dividido para 22 dias. Ou seja, cada dia custa R$ 545. Vou dividir aí por 8 horas, dá R$ 68 a hora. Então, vou considerar que a hora do seu escritório de arquitetura, a hora é igual vamos arredondar aqui, R$ 70. Então, eu tenho o custo, né, variável da topografia. Talvez a sua prestação de serviço nem exista esse custo aqui. Não, eu não pago topografia, eu não gasto nada aqui, então eu não tenho custo variável. Pode sim acontecer
do seu negócio não ter esse custo variável. Mas vamos considerar aí um custo aí de, sei lá, R$30. Vamos falar aí que tem um custo variável lá do engenheiro que faz a topografia para mim, e esse projeto aqui ficou em R$30. E agora, eu descobri o meu custo unitário, que é o quê? O custo unitário, tá aqui, o custo variável mais o custo fixo. Então eu identifiquei ele como R$100. É o número de horas que eu gasto para fazer o projeto ali, né? Aqui você tem que multiplicar ainda pelo número de horas, tá? Eu estou considerando que aqui gastou só uma única hora. Ah não, para fazer esse projeto aqui, os dois arquitetos vão gastar 20 horas. Então, qual que é o custo unitário disso? É R$70 vezes as 20 horas produtivas dos meus dois arquitetos. Beleza? Aqui eu estou considerando R$100 só para simplificar a nossa conta. Então, o meu preço de venda é igual a custo unitário vezes o markup. E o que é o markup? É um fator multiplicador, onde eu tenho a seguinte fórmula: 100 divididos, deleta isso aqui, divididos por 100, isso aqui é um colchete, tá? Menos os meus percentuais de comercialização. Quais são esses percentuais de comercialização? São despesas variáveis que incidem sobre o meu preço de venda, que são comissões, nota fiscal de saída, né? Eu prestei um serviço, então eu vou emitir a nota fiscal, e percentual talvez de cartão de crédito, caso você utilize. Então, isso aqui são percentuais de comercialização, custos variáveis que não incidem sobre o meu custo só, mas sim sobre o meu preço de venda. Então, eu tenho aqui comissões, vou considerar aí 10% de comissões, mais nota fiscal, 10%, mais o meu cartão de crédito, mais 3% de cartão de crédito, de crédito ou débito. Está faltando o quê? O meu lucro. Qual que é o meu percentual de lucro? O meu percentual de lucro, para prestação de serviço, 30%. Então, nós identificamos o nosso custo unitário, que é o variável mais o fixo, né, R$30 de variável e R$70 de fixo. E agora falta identificar quem? O meu markup, sendo que markup é 100 divididos por 100 menos o meu percentual de custo de comercialização. No caso, eu coloquei com 10 de comissão, 10 de nota, 3 de cartão e 30 de lucratividade. Pronto, está feito o nosso markup. É só resolver essa equação aqui, ó. Então, vamos dizer que o markup vai ser 100 divididos por 100, menos aqui vai dar 10, 20, 23 com 30, 53. Então, isso aqui é 100, isso aqui é 53, tá, galera? Vamos fazer a equação aí, ó. Aqui vai dar 100 menos 43, vai dar 100 sobre 47, né? Agora vamos descobrir quanto que vai dar isso aí. 100 divididos por 47 é igual a 2,12, arredondando, tá? Vamos colocar aqui um 8, 2,128. Então, para finalizar a nossa conta, vou fazer com um outro pincel. Meu PV vai ser igual ao custo variável, desculpa, gente, ao custo unitário, variável mais fixo ali, R$100, vezes o meu markup, que foi de 2,128. 2,128 é igual, então vamos lá. 100 vezes 2,128. O preço desse serviço tem que ser de R$212,80. Então, muito cuidado com a precificação dos serviços. Você que tem uma indústria, você que é um prestador de serviço, fique atento a isso aqui, ó, ao número de horas, quantas horas eu gasto para executar um projeto, uma tarefa. Você que tem um salão de beleza, eu gasto aqui meia hora para o serviço X, eu gasto 2 horas para o serviço Y.
Então, você tem que pegar o seu custo fixo e dividir pelo número de horas que você gasta para fazer um determinado projeto, um determinado processo, uma tarefa dentro da sua empresa. Então, eu determinei isso, né, a quantidade de horas, eu vou somar com os possíveis custos variáveis que o meu projeto, que a minha empresa possa, esse produto possa ter, né, vou somar isso aqui, vou trazer, né, para cá, ó. Preço de venda é igual a 100, tá vendo? Vezes o meu markup, sendo que o markup vai ser sempre essa fórmula, 100 divididos por 100 menos os meus percentuais de comercialização. Então, se esse vídeo te ajudou, se você gostou, deixa o seu like, né, compartilhe com outras pessoas que precisam, tem que entender, que precisam, têm necessidade de entender a forma correta de precificar os seus serviços.